Olá, senhoras e senhores, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de matemática da Guarda Civil Municipal de Suzano, em São Paulo, prova que aconteceu no ano de 2018 e foi organizada pela VUNESP. Essa prova tá show para você treinar questões típicas de concursos organizados pela VUNESP, como os concursos da Polícia Militar de São Paulo. Antes da gente começar, larga o joinha aí no vídeo, pode se inscrever no canal e compartilhe esse conteúdo com alguém que você gosta. Pode ser? Bora ver então as 10 questões dessa prova. Vem comigo! Essa primeira questão é uma questão de fração. E ela dizia: a prefeitura de uma cidade adquiriu 2.400 mudas de árvores diversas que foram plantadas em 3 dias. No primeiro dia, foram plantados 2/5 do número total de mudas adquiridas. Ponto final. Para aqui, o que a gente já sabe do problema com essas frases? Existiam 2.400 mudas e no primeiro dia foram plantadas 2/5 dessas 2.400 mudas. Vamos calcular quantas mudas foram plantadas no primeiro dia? Para a gente calcular, basta fazer 2/5 de vezes o total de mudas, que é 2.400. Como que você faz essa conta? Multiplica o 2 pelo 2.400 e divide por 5. Ou divide 2.400 por 5 e depois multiplica por 2. Faz do jeito que você achar mais fácil. Combinado? 2 vezes 2.400 dá 4.800. 4.800 dividido por 5, 48 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 5, 45, para 48 sobram 3, 3 com 0, 30, 30 dividido por 5 dá 6, correto? 6 vai sobrar 0, desce o 0, coloca o 0 aqui, 960. Então, no primeiro dia, foram plantadas 960 mudas. Se foram plantadas 960, quantas mudas sobraram? Quantas mudas ainda não foram plantadas? Tinha 2.400. Foram plantadas 960, 2.400 menos 960 dá 1.440 mudas ainda precisam ser plantadas. Aí, continua a leitura. No segundo dia, foram plantados 3/4 das mudas restantes. Então, no segundo dia, eles plantaram 3/4 dessas 1.440 mudas que estavam restando. Vamos calcular quantas foram plantadas no segundo dia? 3/4 de vezes 1.440. Faz a mesma coisa, ou 3 vezes isso aqui dividido por 4, ou 1.440 dividido por 4 vezes 3. 1.440 dividido por 4 dá 360. 3 vezes 360 dá 1.080. Então, no segundo dia foram plantadas mais 1.080 mudas. Se tinham 1.440 e foram plantadas 1.080, 1.440 menos 1.080 dá 360. Ainda faltam 360 mudas para serem plantadas. No terceiro dia, foram plantadas as demais mudas, ou seja, essas 360 mudas foram plantadas no terceiro dia. Em relação ao número total de mudas adquiridas, ou seja, em relação a 2.400 mudas, as que foram plantadas no terceiro dia representam quanto? Então, a gente quer saber quanto essas 360 mudas correspondem em relação a 2.400. Basta a gente dividir uma coisa pela outra. 360 dividido por 2.400, simplifica aqui. Esse zero com esse zero vai sobrar 36 dividido por 240. Aí, a gente pode simplificar essa fração. Você tem que achar um número que seja capaz de dividir o 36 e o 240 ao mesmo tempo. Quanto maior for esse número, menos conta você vai precisar fazer depois, ok? Então, por exemplo, você vê que os dois são pares, você poderia simplificar por 2 inicialmente, só que aí você ia ter que dividir de novo. Se você observar bem, o 36 e o 24 podem ser divididos por 12, então esses dois números podem ser divididos por 12. Vamos fazer essa divisão por 12? 36 dividido por 12 dá 3. 240 dividido por 12, 24 dividido por 12 dá quanto? Dá 2. Sobra um zero, coloca o zero aqui. Então, vai dar 20. Ou seja, a proporção entre mudas plantadas no terceiro dia e o total é de 3/20, ok? Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido?
Dúvida? Você já sabe, se tiver dúvidas, não fique com a dúvida, pergunta, combinado? Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder, tentando te ajudar. Valeu? Bora ver a segunda questão. Uma empresa de ônibus trocou parte de sua frota por ônibus novos. Deste modo, a razão entre o número de ônibus novos e o número de ônibus usados agora é 1/4. Sabendo que o número de ônibus usados é 192, então, considerando-se todos os ônibus dessa frota, o número de ônibus novos corresponde a quanto? Quantos por cento? Bom, questão de razão e proporção. Ele disse que a razão, o que é razão? Razão é a divisão. Ao dividir ônibus novos por ônibus usados, o resultado vai dar 1/4. Ônibus novos dividido por ônibus usados, o resultado é igual a 1/4. Só que esse problema é um pouco mais fácil que os que a VUNESP geralmente coloca. Por quê? Ele já disse para a gente que o número de ônibus usados é 192. Então, onde tiver ônibus usados aqui, você coloca 192. Vamos fazer isso? Ônibus novos aqui, dividido por ônibus usados, 192. Isso vai ser igual a 1/4. Agora você usa aquela regrinha que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Ou seja, traduzindo, você pode multiplicar como um x. Só que não vamos fazer o x todo. Se a gente quer descobrir o valor de n, o número de ônibus novos, eu vou só pegar o 192 e multiplicar aqui o 1, né? Passar para o outro lado multiplicando o numerador. 1 vezes 192 dá 192. 192 dividido por 4 vai dar 48, ou seja, o número de ônibus novos é 48. Ele quer saber o número de ônibus novos, a porcentagem do número de ônibus novos em relação a todos os ônibus. Então, todos os ônibus incluem os ônibus novos e os ônibus usados. Então, a gente vai somar 48 ônibus novos com 192 ônibus usados. 192 mais 48 dá 240 ônibus. Existem 240 ônibus no total. Assim, esses 240 vão corresponder a 100% da frota. Os 48 ônibus novos vão corresponder a X%. Consegue visualizar isso? Ele não quer saber a quantos por cento os 48 correspondem em relação ao total de ônibus. Então, você vai falar que 240 é 100%, 48 vai ser X. Se você tem facilidade em matemática, você já sabe que para descobrir essa porcentagem, basta dividir 48 por 240. Se você não consegue visualizar isso tão facilmente, resolve a regra de 3. 240 vezes x vai ser igual a 48 vezes 100. Então, eu vou ter 240x igual a 4.800. Pego o 240 que está multiplicando x, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Simplifica aqui. Esse zero com esse zero vai sobrar 480 dividido por 24. 48 dividido por 24 dá 2, tinha um zero, coloca ele lá, 20. Então, os 48 ônibus novos correspondem a 20% do total da frota, ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Se tiver entendido, deixa o joinha aí no vídeo, valeu? Bora ver a questão 23. Em um determinado concurso, estavam presentes na prova 1.400 candidatos, sendo 60% homens. Sabendo que foram aprovados 10% dos homens e 15% das mulheres, é correto concluir que o número total de aprovados foi qual? Questão de porcentagem. Então, existiam 1.400 candidatos no total e desses 1.400, 60% eram homens. Vamos descobrir primeiro quantos homens existiam. Basta a gente fazer 60% de 1.400. Porcentagem, você tem que fazer do jeito que você acha mais fácil, né? Quando você tem porcentagem de alguma coisa, você vai pegar o de, substituir por uma multiplicação. O que é 60%? 60% é a mesma coisa que 60 dividido por 100. 60 dividido por 100 dá 0,6. Então, você pode escolher fazer usando fração, pode escolher fazer usando usar número decimal. Você pode fazer 60 dividido por 100 vezes 1.400 ou 0,6 vezes 1.400. Vai dar o mesmo resultado.
0,6 vezes 1.400 dá 840, ou seja, existiam 840 homens nesse concurso. O problema disse que foram aprovados 10% dos homens. Então, foram aprovados 10% de 840 homens aprovados, 10% de 840. Aqui você usa aquele truque, né? Quanto que é 10% de qualquer número? 10% de qualquer número, para você calcular, basta pegar a vírgula e andar uma casa para a esquerda. Então, a vírgula, se ela não está sendo mostrada aqui, ela está depois do zero. Pega a vírgula, anda uma casa para a esquerda, vai dar 84. 10% de 840 é 84. 84 homens foram aprovados. E as mulheres? 15% das mulheres foram aprovadas. Mas a gente sabe quantas mulheres existiam? Ainda não. Para a gente calcular o número de mulheres, basta pegar os 1.400 candidatos totais e subtrair os 840 homens. Mulheres são 1.400 menos 840, o que dá 560 mulheres. Foram aprovadas 15% de 560, 15% das mulheres. 15% é 15 dividido por 100, 15%. O dia vezes 560. Aí você pode simplificar esse zero com esse zero. 15 dividido por 10 vai dar 1,5. 1,5 vezes 56 dá 84 mulheres aprovadas, assim como os homens. Ele quer saber o número total de aprovados. O número total é 84 mais 84. 84 mais 84 dá 168 candidatos. Correto? Esta é a resposta dessa questão. Tranquilinha essa questão, não é? Questão de porcentagem, típica de porcentagem. Lembra, você pode resolver usando ou fração ou número decimal. Escolhe aquele método que é mais fácil para você, aquele que você acha que gasta menos tempo para fazer conta, beleza? E o truque dos 10% sempre ajuda. 10% de qualquer número, pega a vírgula e anda uma casa para a esquerda, descobrindo assim quanto vale 10% desse número. Valeu? Bora ver a questão 24. Para imprimir um lote de panfletos, uma gráfica utiliza apenas uma máquina, trabalhando 5 horas por dia durante 3 dias. O número de horas que essa máquina teria que trabalhar para imprimir esse mesmo lote em 2 dias seria qual? Aqui a gente tem uma questão de regra de 3 inversa, mas que dá para você resolver pela lógica, né? Se você tem uma máquina trabalhando 5 horas por dia durante 3 dias, quantas horas a máquina trabalha no total? Basta multiplicar 3 dias por 5 horas, né? 5 horas vezes 3 dias dá 15 horas trabalhadas. Então, para produzir lá os panfletos, a máquina em 3 dias gasta 15 horas. Para ela produzir esse mesmo lote em 2 dias, a gente tem que dividir essas 15 horas em 2 dias. Então, a gente vai dividir 15 horas por 2. 15 dividido por 2 dá 7,5. 7,5 horas por dia. Essa é a resposta dessa questão. Tranquilinha, né? Questão de regra de 3 inversa. Por que é regra de 3 inversa? Quanto mais horas a máquina trabalhar, menos dias ela vai gastar para produzir o mesmo lote, né? Mas a gente não usou lá os conceitos da regra de 3. A gente fez aqui de uma forma mais direta, porque seria mais rápido de você resolver assim na hora da sua prova. Perfeito? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, só perguntar. Nesse vídeo, como ele tem questões típicas da VUNESP, eu não vou deixar para você aqui embaixo os links de outras questões para treinar. Por quê? Já tem muito material aqui no canal da VUNESP, mas se você quiser treinar mais questões como essas desse vídeo, acessa lá a playlist da Polícia Militar de São Paulo. Ela está aqui, ó, vai aparecer aqui para você nesse link. Nesse link só tem provas da Polícia Militar de São Paulo com questões da VUNESP que dá para você treinar todos esses assuntos cobrados nessa prova com as questões típicas da VUNESP. Acessa lá e resolve todas as questões de todas as provas. Eu te garanto que se você fizer isso, você vai conseguir um bom desempenho na próxima prova. Valeu? Questão 25. Questão de média aritmética.
Em uma empresa trabalham 14 funcionários, sendo Rodolfo um deles. O gráfico mostra o número de horas extras feitas por esses funcionários durante uma semana, sendo que Rodolfo foi o único a fazer mais de 4 horas extras. Ou seja, a gente tem aqui o número de funcionários, 2, 7, 4 e 1, aqui é o Rodolfo, e aqui no eixo X a gente tem o número de horas extras, 2 horas extras, 3, 4, X horas extras. Sabendo que nessa semana, na média, cada funcionário fez 3,5 horas extras, então o número de horas extras feitas por Rodolfo foi qual? O que é que fala para você que a questão é de média aritmética? É essa frase aqui. Sabendo que nessa semana, na média, cada funcionário fez 3,5 horas extras. O que ele está falando nessa frase? Ele está falando que se você somar as horas extras de todos os 14 funcionários e dividir pelo número de funcionários, o resultado vai dar 3,5. Vamos fazer isso? Então, média é a soma dos termos de uma sequência dividido pelo número de termos dessa sequência. O problema diz para a gente que a média é 3,5. E a média é a média de quê? É a média de horas extras trabalhadas por cada funcionário. Então, a gente tem que somar as horas extras. Quais são as horas extras? 2 horas, 3 horas, 4 horas extras, X horas extras. Quantos funcionários fizeram 2 horas extras? 2 funcionários fizeram 2 horas extras. Então, você vai somar 2 mais 2, ou poderia fazer 2 vezes 2. Beleza? 3 horas extras. Quantos funcionários fizeram 3 horas extras? 7 funcionários. Então, você vai somar 3 horas extras 7 vezes. 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Por quê? Cada uma dessas 3 horas extras corresponde às horas extras de um funcionário. Um funcionário, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Isso é a mesma coisa que 3 vezes 7. Eu só coloquei 7 números 3 aqui para você ver que existem 7 funcionários que fizeram 3 horas extras. Beleza? 4 funcionários fizeram 4 horas extras. Então, vou ter 4 mais 4 mais 4 mais 4. 4 vezes 4, 16. E um funcionário, que é o Rodolfo, fez X horas extras. Coloca X horas extras do Rodolfo lá. Todas essas horas extras vão ser divididas pelo número de funcionários, que são 14, ok? Agora é só fazer continha. Você vai pegar esse 14 que está dividindo, né? Está dividindo tudo isso aqui, passar para o lado de cá. Ele vai passar com a operação invertida, vai passar multiplicando. Então, você vai ficar com 14 vezes 3,5. Isso vai ser igual a 2 mais 2, 4, 4 mais 3, 7, mais 3, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 25 mais 4, 29, 29, 33, 33 mais 4, 37, 37 mais 4, 41. Ufa, 41 mais x, correto? 14 vezes 3,5 vai dar 49. Para você fazer essa divisão, se você tem facilidade, você pode fazer assim, ó. 10 vezes 3,5 vai dar 35. Guarda o 35. 4 vezes 3,5 vai dar quanto? 2 vezes 3,5 dá 7. Como são 4, então vou ter 7 mais 7, 14. 14 mais os 35 do 10 dá 49. Entendeu? Eu separei o 14 em 10 mais 4. Beleza? 49 menos 41. 41 que estava positivo, ao passar para o outro lado vai passar negativo. 49 menos 41 dá 8. Ou seja, o Rodolfo fez 8 horas extras. Por isso, esta é a resposta dessa questão. Aqui no canal tem uma playlist só com questões de média aritmética. Então, se esse for um tema que você precisa estudar, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Valeu? Questão 26. Probleminha. Em um colégio trabalham 56 professores entre homens e mulheres. Sabendo que o número de homens é igual a 3/4 do número de mulheres, então a diferença entre o número de mulheres e o número de homens é
qual? Bom, se existirem X mulheres, vão existir quantos homens? O total são 56 professores. Se existem X mulheres, os homens vão ser o total menos as mulheres, 56 menos X. O que o problema disse? Ele disse que o número de homens, ou seja, 56 menos X, é igual a 3/4 do número de mulheres, ou seja, 3/4 de X. Vamos fazer isso? O número de homens é igual a 3/4 do número de mulheres. Então, o número de homens, 56 menos X. Isso vai ser igual a 3/4, o das você substitui por uma multiplicação. Número de mulheres que a gente disse que são X mulheres. O que eu posso fazer agora? Se eu tenho aqui só divisão e multiplicação, eu posso pegar esse 4 do denominador, passar para o outro lado. Ele vai passar multiplicando tudo isso aqui. Então, eu vou ficar com 4 vezes 56 menos x, vai ser igual a 3x. Beleza? Esse 4 tem que multiplicar tanto 56 quanto menos x. 4 vezes 56 dá 224. 4 vezes menos x dá menos 4x. Isso é igual a 3x. Pego esse menos 4x, passo para o lado de cá, vai passar com mais 4x. 3x mais 4x dá 7x. Não consegue visualizar operações com x? Substitua o x por laranjas. 3 laranjas mais 4 laranjas dá 7 laranjas. Beleza? Pega o 7 que está multiplicando, passo para o lado de cá, vai passar dividindo. 224 dividido por 7 vai ser igual ao x. 224 dividido por 7, 22 dividido por 7 dá 3, 3 vezes 7, 21, sobra 1, 14 dividido por 7 dá 2, x igual a 32. Então, 32 é o número de mulheres, 32 é o número de mulheres. Número de homens, 56 menos 32, 56 menos as mulheres, 56 menos 32. 56 menos 32 dá 24. O que o problema quer saber? A diferença entre o número de mulheres e o número de homens. O que é a diferença? A diferença é a subtração. Se eu subtrair o número de mulheres pelo número de homens, o resultado vai ser qual? Vai ser 8, porque a animação já saiu aqui antes do esperado, né? Então, a gente vai fazer número de mulheres, 32, menos número de homens, 24. 32 menos 24 dá, de fato, 8. Acertou, miserável. Entendido? Tranquilinho essa questão, né? Problema típico da VUNESP. Eles chamam de situação-problema. É uma situação-problema envolvendo equações do primeiro grau para você resolver, ok? Bora ver a questão 27. Questão de conversão de unidades de medida, né? Então, aqui você vai ter que fazer contas envolvendo horas e minutos. A tabela mostra o tempo gasto por uma pessoa na realização de algumas tarefas. Na tarefa A, 1 hora e 23 minutos. Na tarefa C, 2 horas e 7 minutos. Na tarefa B, a gente vai precisar descobrir. Sabendo que o tempo total gasto para realizar as 3 tarefas foi 5 horas e 12 minutos, então, o tempo gasto na realização da tarefa B foi qual? Bom, quanto tempo essa pessoa gastou para realizar as tarefas A e C? Basta eu somar esses dois tempos, 1 hora e 23 minutos, mais 2 horas e 7 minutos. Tá fácil, né? 1 hora mais 2 horas dá 3 horas, 23 minutos mais 7 dá 30 minutos. Para a gente descobrir quantas horas ela gastou para executar a tarefa B, a gente tem que subtrair as 5 horas e 12 minutos, que foi o tempo total que ela gastou, por essas 3 horas e 30 minutos, né? Então, o tempo de B é o total menos 3 horas e 30 minutos. 5 horas e 12 minutos menos 3 horas e 30 minutos. Observa aqui que essa conta não é tão simples, porque você tem aqui 12 minutos menos 30 minutos. Então, na hora da prova, você pode fazer essa continha pela lógica. Por exemplo, 3 horas e 30 minutos, quanto que falta para eu chegar em 5 horas e 12 minutos? Se eu somar aqui 30 minutos, 3 horas e 30 minutos mais 30 minutos, né? 3 horas e meia mais meia hora, dá 4 horas. Para 5 horas e 12 minutos, quantas horas a mais eu tenho que acrescentar? 4 horas mais 1 hora e 12 minutos vai dar 5 horas e 12 minutos que a gente quer. Então, quantas horas e minutos que a gente acrescentou? 30 minutos e 1 hora e 12 minutos. 1 hora e 12 minutos mais 30 minutos dá 1 hora e 42 minutos. Essa seria a resposta dessa questão, né?
Agora, se você não consegue fazer assim pela lógica, né, visualizando lá o relógio, você vai fazer a continha normal. Como que você faz para subtrair 12 minutos menos 30? Não tem jeito, então você tem que pegar 1 hora emprestado. Só que você tem que lembrar que 1 hora tem 60 minutos. Então, ao tirar 1 hora aqui dos 5, vai ficar 4 horas. Só que não vai passar uma unidade para cá, vão passar 60 minutos. Por quê? Você pegou 1 hora inteira. 1 hora inteira tem 60 minutos. Então, vai passar 60 minutos para o 12. 60 mais 12 vai dar 72. Agora sim você consegue fazer a subtração, né? 2 menos 0 dá 2, 7 menos 3 dá 4, 4 menos 3 dá 1. 1 hora e 42 minutos. Por isso, esta é a resposta dessa questão. Certinho? Entendeu? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Não fique com a dúvida. Mas o pulo do gato aqui é lembrar que ao passar 1 hora emprestado para cá, né, você vai passar a hora inteira, vai passar 60 minutos para cá. Valeu? Questão 28. Vamos ver. Questão de figuras planas. O comprimento de um terreno retangular tem 15 metros a mais do que sua largura. Então, já desenhei o retângulo aqui. Ele disse que o comprimento tem 15 metros a mais que a largura. Se a largura tiver x metros, o comprimento vai ter 15 metros a mais, vai ser x mais 15. Sabendo que o perímetro desse terreno tem 110 metros, então a medida do seu comprimento é qual? Então, o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos somar todos os lados. Essa soma vai dar 110. X mais 15, mais esse lado que vale x, mais esse lado que vale x mais 15 é igual a 110. 1x mais 1x, 2x, 2x mais 1x, 3x, mais 1x, 4x. 15 mais 15 dá 30, pego o 30 que está positivo, passo para o lado de cá, vai passar negativo. 110 menos 30 dá 80. O 4 que está multiplicando o x, você pode passar para o outro lado, vai passar dividindo. 80 dividido por 4 dá 20. Então, 20 é o valor da largura. Aí você ia lá e marcava 20 e errava a questão. Por quê? O problema está pedindo a medida do comprimento. O comprimento é x mais 15, ou seja, 20 mais 15. 20 mais 15 dá 35. Então, essa é a resposta dessa questão. Valeu? Bora ver a questão 29. Então, essa foi uma questão de figuras planas com perímetro do retângulo. Agora a gente vai ver uma questão de figuras planas com a área do retângulo. Um terreno retangular tem 35 metros de largura e 1.750 metros quadrados de área. A razão entre a largura e o comprimento desse terreno é qual? Então, ele tinha 35 metros de largura, x metros de comprimento e a área era 1.750. Como que a gente calcula a área do retângulo? A área do retângulo é esse lado vezes esse lado, 35 vezes x. Então, o problema disse que 35 vezes x, esse lado vezes esse, dá 1.750. Pego o 35 que está multiplicando, passo para o outro lado, vai passar dividindo. X vai ser 1.750 dividido por 35. 1.750 dividido por 35 dá 50, né? Então, o comprimento é 50. O problema é que é a razão entre a largura e o comprimento. Se eu fizer, o que é razão? Razão é a divisão. Se eu dividir 35 por 50, qual que vai ser o resultado? 35 dividido por 50, simplifica aqui por 2. Os dois números terminam em 5 e 0. Quando os números terminam em 5 ou 0, 0 ou 5, eles são divisíveis por 5. 35 dividido por 5 dá 7, 50 dividido por 5 dá 10. Então, 35 sobre 50 é a mesma coisa que 7 décimos. 7 décimos você pode escrever assim, 7 décimos. 0,7 se lê 7 décimos, beleza? Então, 0,7 é a resposta dessa questão, certinho? Tranquilinha essa questão, não é? Mas se você precisa treinar questões de figuras planas, você vai acessar agora esse link que vai aparecer aqui para você. Nesse link você só encontra questões de figuras planas.
Pega essas questões desse link e resolva uma por uma, que você vai ficar craque em área e perímetro de figuras planas. Combinado? Agora a gente vai para a última questão dessa prova. Vamos lá? Questão de volume de sólidos geométricos. Um recipiente que tem a forma de um prisma reto, cujas medidas internas estão indicadas na figura, está totalmente cheio de água. Então, você tem aqui o prisma, que tem 25 centímetros de comprimento, 15 de largura e 40 de altura. Sabendo que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, então, se forem retirados 3 litros dessa água, a água restante dentro do recipiente atingirá uma altura de quantos centímetros? Bom, qual é o volume total aqui deste recipiente? Para a gente calcular o volume, basta multiplicar o comprimento pela largura pela altura. Então, volume desse prisma é 25 vezes 15 vezes 40. 25 vezes 15 vezes 40. Isso vai dar 15.000 centímetros cúbicos. E o problema disse que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então, vou ter 15.000 ml. E aí, ele fala que foram retirados 3 litros de água. 3 litros é a mesma coisa que 3.000 ml. Concorda? Litro para ml, você vai multiplicar por 1.000. 3 litros é a mesma coisa que 3.000 ml, ok? Se foram retirados 3.000 ml, tinha 15.000, sobrou quanto? Sobraram 12.000 ml, 12.000 mililitros lá nesse recipiente. Então, qual vai ser o volume? O volume vai ser 12.000. Calculando esse volume, eu vou ter o comprimento vezes a largura vezes a altura da água, que é o que a gente precisa descobrir. Então, se eu multiplicar 25 por 15 vezes a altura da água, esse volume vai ter que dar 12.000. Vamos fazer isso? Então, volume de água restante é igual a 12.000. Comprimento, 25 vezes a largura, 15 vezes a altura da água, a altura que a água tiver aqui, vai ser igual a 12.000. 25 vezes 15 dá 375. Pego 375, está multiplicando. Passo para o outro lado, vai passar dividindo. A altura vai ser 12.000 dividido por 375. 12.000 dividido por 375 dá 32. Por isso, 32 centímetros é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvida? Se tiver dúvidas, pergunte. Agora, se não teve dúvidas, se curtiu a explicação, deixa o joinha aí no vídeo, bora compartilhar esse vídeo nas redes sociais e pode se inscrever aqui no canal, que é de graça. Combinado? É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima!